Opa, e aí? Como vocês perceberam, esse é o meu primeiro vídeo. Por isso que não vai estar uma das melhores coisas do mundo, não. Mas não se preocupe que eu sei mexer em CapCut, essas coisas tudo e tal. Bem, aqui nesse canal eu vou postar as mesmas coisas que eu postava no meu canal antigo, que são coisas bem aleatórias. Desde trends que estão viralizando até animação no Flipa Clip. E eu vou tentar o meu máximo pra isso, porque desde que eu tinha os meus 4 anos de idade eu sempre quis ser youtuber. E sim, eu sei que é meio clichê falar isso, mas tudo bem, né? Bem, é só isso que eu tenho pra falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bye, bye.